trazer para solo americano, porque eles retiraram isso, eles roubaram bilhões de dólares do nosso petróleo. Nunca tivemos um presidente que tenha decidido fazer algo a respeito. Eles lutaram guerras a milhares de quilômetros de distância e nós que construímos a indústria petrolífera na Venezuela com o nosso talento, com o nosso trabalho, deixamos que um regime socialista roubasse durante esses governos anteriores e roubassem usando a força. Isso foi um dos maiores roubos de propriedade americana na história do nosso país. Eu acho que foi o maior roubo de propriedade na história do nosso país. Uma estrutura imensa de petróleo foi tomada e os americanos nunca vão permitir que poderes estrangeiros roubem o nosso povo ou façam isso. Agora, sob o ditador deposto Maduro, a Venezuela ela vai... Enquanto estava com Maduro, eles usaram armas que tiraram de nós e usaram isso ontem à noite, provavelmente trabalhando com os cartéis que agiam nas nossas fronteiras. Todas essas ações estão em violação dos princípios básicos da política externa americana, que vinha sendo usada pelos últimos 2 séculos, mas não mais. Se voltarmos ali para a doutrina Monroe, ela foi algo imenso. E nós a trouxemos de volta, nós a substituímos. A doutrina Monroe, a gente meio tinha esquecido dela, mas ela foi muito importante. Nós não podemos esquecê-la. Nós vamos esquecê-la, mas ela está na nossa nova estratégia de segurança nacional. A dominância americana no hemisfério ocidental nunca mais será questionada. Isso não irá acontecer. Então, para concluir, por décadas, os nossos governos foram negligentes ou mesmo contribuíram para essas ameaças de segurança no hemisfério ocidental. E agora, no governo Trump, nós estamos reassegurando o poder americano de uma forma muito forte. Em nosso país, em nossa região, na região onde fica nosso país, é muito diferente. Será tudo muito diferente do que era um tempo atrás. O futuro será determinado pela capacidade de proteger o comércio, o território, os recursos que são centrais para a segurança nacional. Eles são centrais para a nossa segurança nacional, assim como as tarifas. Elas fazem o nosso país rico e elas fazem a nossa segurança nacional mais forte do que nunca. Mas essas são as leis de ferro que sempre determinaram o nosso poder global. E nós vamos mantê-las assim. Nós vamos assegurar as nossas fronteiras, nós vamos parar os terroristas, nós vamos acabar com os cartéis e vamos defender nossos cidadãos contra todo tipo de ameaça estrangeira ou nacional. Outros presidentes podem não ter tido coragem para defender os Estados Unidos, mas eu nunca vou permitir que terroristas e criminosos operem com impunidade contra os Estados Unidos. Essa operação extremamente bem-sucedida deve servir como um aviso para qualquer pessoa que queira ameaçar a soberania americana ou as vidas americanas. Mas, de forma ainda mais importante, o embargo ao petróleo venezuelano se mantém em efeito total. O exército americano está em posição e todas as opções militares podem ser usadas. Todas as figuras políticas e militares na Venezuela devem entender que o que aconteceu com Maduro pode acontecer com eles. E vai acontecer com eles se eles não forem justos com o seu povo. O ditador e terrorista Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas estão livres novamente. Demorou muito para elas, mas os venezuelanos estão livres. A América é uma nação mais segura. E desde essa manhã ela se tornou uma nação ainda mais orgulhosa, porque ela não permitiu que essa pessoa horrorosa ficasse nesse país fazendo coisas ruins para nós. Não permitiu que isso acontecesse. O hemisfério ocidental está mais seguro.
E eu agradeço a todos por estarem aqui. Quero agradecer o general Raising Cane. Ele é um homem fantástico. Eu já trabalhei com muitos generais, alguns dos quais eu não respeito. E eu trabalhei com outros que não eram bons. Mas esse cara é fantástico. Eu assisti ontem à noite um dos ataques mais precisos. E foi um ataque pela soberania, pela justiça. E eu tenho muito orgulho do nosso secretário de guerra, Pete Hegseth, e ele gostaria de dizer algumas palavras agora. Muito obrigada. El tipo de balance el presidente va a ganar. Muito obrigado, senhor presidente. Finalmente, um comandante em chefe que o mundo respeita e o povo americano merece. Como o presidente disse, as palavras mal podem capturar a bravura e o poder e a precisão dessa operação histórica. Foi um ataque conjunto das forças militares e policiais do estado da Flórida, executado por americanos, pelos melhores americanos que o nosso país podem ter, os guerreiros que não se comparam a ninguém. O que testemunhamos ontem à noite foi pura força, mas feita com precisão, com a glória dos guerreiros americanos. E eu me sinto humilde diante desses homens. Eu tiro meu chapéu para o general Dan Raising Cane e para todos os americanos que trabalharam ontem à noite para isso. Nossos guerreiros são a elite da América. E mais uma vez, o presidente mostrou que os apoia. Nenhum outro país no planeta, nem de perto, pode pensar em fazer uma operação como essa. E nenhum outro presidente já mostrou esse tipo de liderança, coragem e resolução. A combinação mais forte de poder que o mundo já viu. Como o nosso presidente disse, os nossos adversários devem ficar alertas. A América pode projetar seu poder em qualquer lugar, em qualquer hora. A coordenação, a precisão, a letalidade, o longo braço da justiça americana esteve em total exibição no meio da madrugada. Nicolás Maduro teve sua chance, como teve o Irã, teve sua chance. E até agora eles não conseguiram. Eles tiveram que brincar um pouquinho para descobrir o que éramos capazes de fazer. O presidente Trump é mortalmente sério em relação a parar essas gangues de drogas que envenenam o nosso povo. E ele está mortalmente sério sobre ter de volta o petróleo que foi roubado de nós. Muito sério sobre restabelecer a dissuasão americana e a dominância no hemisfério ocidental. É uma questão de segurança, de liberdade, de prosperidade para o povo americano. Isso é a América em primeiro lugar. Isso é paz através da força. E o Departamento de Guerra dos Estados Unidos tem muito orgulho de fazer isso. Bem-vindos a 2026 sob o presidente Trump. A América está de volta. E agora eu quero chamar o nosso general Raising Cane para alguns detalhes da operação. Muito obrigado, senhor secretário. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Ontem à noite, sob ordens do presidente dos Estados Unidos e em apoio de um pedido do Departamento de Justiça, como o presidente disse, as forças militares americanas executaram uma missão de apreensão em Caracas, na Venezuela, para trazer à justiça duas pessoas acusadas, Nicolás e Cecília Maduro. Essa operação, conhecida como Resolução Absoluta, foi discreta, precisa e conduzida durante as horas mais escuras da noite de 2 de janeiro. E ela foi o ápice de meses de planejamento e ensaio. Uma operação que, honestamente, só as forças militares dos Estados Unidos poderiam executar. O que eu gostaria de trazer agora é trazer alguns detalhes sem comprometer as nossas táticas, técnicas e procedimentos. Há sempre a chance de que nós possamos ter de fazer esse tipo de missão novamente. Nosso trabalho em interagências começou meses atrás, depois de décadas de experiência de operações complexas integradas entre terra e ar, e operações marítimas também. Nas últimas 2 décadas, elas foram treinadas e essa missão mostrou que todo componente das nossas forças conjuntas, com soldados, marinheiros, membros da Força Aérea, fuzileiros, trabalhando em conjunto com parceiros das nossas agências de inteligência e de polícia. E numa operação inédita, nós conseguimos juntar as capacidades de inteligência e nossos anos de experiência em Huntington. Então, foi com
esse trabalho que incluiu a CIA, a NSA e a NGA, nós fizemos isso. Nós observamos, nós esperamos, nós nos preparamos e nos mantivemos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada, trazendo as lições de décadas de missões nos últimos anos e décadas. Foi uma operação audaciosa que apenas os Estados Unidos poderiam executar. Ela exigiu a precisão mais absoluta e a integração das nossas forças conjuntas. E a palavra integração não explica completamente a complexidade de tal missão. Uma extração tão precisa que envolveu mais de 150 aeronaves em todo o hemisfério ocidental, em coordenação próxima, todas indo juntas no mesmo lugar para fazer camadas, efeitos de camadas, para um objetivo único, que era interditar as forças nos arredores de Caracas e, ao mesmo tempo, manter a surpresa tática. Uma falha em qualquer componente nessa máquina tão azeitada iria comprometer toda a missão, e a falha nunca foi uma opção para essa força conjunta americana. Aqueles no ar, no céu sobre Caracas ontem à noite estavam prontos a dar suas vidas, e aqueles no solo também, e aqueles dentro dos helicópteros. Eu queria falar um pouco da preparação, dos meses de preparação do nosso trabalho com a inteligência para encontrar Maduro. Então nós sabíamos por onde ele andava, onde ele vivia, para onde ele viajava, o que ele comia, o que ele vestia, quem eram seus animais de estimação. E no início de dezembro, nossas forças foi colocada uma série, nós fizemos uma série de eventos de alinhamento. Nós escolhemos o dia correto para minimizar o potencial de dano civil e maximizar os elementos de surpresa. E, ao mesmo tempo, trazer o Maduro para ser julgado aqui. Como o presidente disse hoje, a Venezuela sempre foi um fator importante. Nessa época do ano, nas semanas de Natal, de Ano Novo, os homens e mulheres dos Estados Unidos ficaram aguardando as ordens para que executassem essa operação. Ontem à noite, o tempo mostrou que ele abriu uma clareira que era perfeita para os aviadores mais capacitados no mundo manobrarem. O oceano, as montanhas, ali tem um teto muito baixo. Então, quando às 6 horas da tarde, no horário ocidental, o presidente ordenou que as forças militares seguissem com a missão. Ele disse que que ele desejou boa sorte e que Deus continuasse com todos. E ao longo da noite, as aeronaves continuaram saindo de suas bases em 20 diferentes bases, em terra e no mar, em todo o hemisfério ocidental. No total, mais de 150 aeronaves, bombardeiros, aeronaves de reconhecimento e de inteligência, helicópteros trabalharam para isso. Foram milhares de horas de experiência usadas para isso. O membro mais jovem de nossa tripulação tinha 20 anos, o mais velho 49. E não há nada que se equipare à nossa força militar. Quando começou a noite, os helicópteros saíram e começaram a voar dentro da Venezuela, a cerca de 150 metros acima da linha da água. Acima deles, eles eram protegidos por aeronaves que estavam ainda mais altos, dos fuzileiros dos Estados Unidos, da Marinha e da Força Aérea, além da Guarda Nacional. A força incluiu F-22, F-35, F-18, EA-18, bombardeiros E-2 e mais uma aeronave de suporte para abastecimento, além de drones pilotados remotamente. Conforme a força começou a aproximar de Caracas, eles começaram a desmantelar e acabar com o sistema de defesa aérea da Venezuela. E na Venezuela, eles empregaram arma para assegurar a passagem, impedir a passagem dos helicópteros. E o nosso objetivo sempre foi e será proteger os helicópteros e as forças terrestres para fazer com que eles cheguem no alvo e depois voltem para casa. Depois que eles cruzaram o último ponto de terreno alto e começaram
a chegar mais próximos, nós tínhamos de manter totalmente o elemento surpresa. Como hicieron? Conforme a força de helicópteros atingiu um nível mais baixo, nós chegamos às instalações de Maduro, nós chegamos lá a 1h01 da manhã, no horário nosso, ou às 2h01 da manhã, no horário de Caracas. Eles desceram nas instalações de Maduro e se moveram com precisão, velocidade e disciplina em seu objetivo. Isolaram a área para assegurar a segurança das forças em terra, ao mesmo tempo em que apreendiam as pessoas acusadas. Ao chegar na área alvo, os helicópteros tiveram troca de fogo e eles responderam. Um dos nossos helicópteros foi atingido, mas ele continuou operante. Como o presidente disse hoje, todas as nossas aeronaves voltaram para casa e continuam operantes pelo resto da missão. Conforme a operação se desenvolveu na instalação, nossas equipes de inteligência de ar e terra proporcionaram atualizações em tempo real para as forças, assegurando que elas pudessem navegar ao longo do complexo sem risco desnecessário. A força se manteve protegida pela aviação tática que voava sobre eles. Maduro e sua esposa, ambos acusados, desistiram e foram então levados sob custódia para o Departamento de Justiça. E eles foram apoiados com profissionalismo pelos nossos militares, sem nenhuma perda de vida americana. Depois de assegurar que nós estávamos com as pessoas indiciadas, com as pessoas acusadas, nós saímos, os helicópteros subiram e foram então recarregados. E começamos então uma troca com as forças de segurança da Venezuela na saída. As forças acabaram saindo às 3h29 da manhã, com o Maduro e sua esposa a bordo, e depois eles foram colocados a bordo da embarcação USS Iwo Jima. Para encerrar, eu gostaria de dizer que nós testemunhamos hoje uma demonstração poderosa das forças conjuntas dos Estados Unidos. Nós pensamos, nós desenvolvemos, treinamos, ensaiamos, fizemos debriefing, ensaiamos novamente e novamente. Nós, não para acertar, mas para assegurar que nada desse errado. O nosso trabalho é para integrar as forças de combate para que, quando as ordens cheguem, nós possamos entregar uma força com o tempo e o lugar que nós escolhamos em qualquer lugar no mundo. Eu estou imensamente orgulhoso hoje das nossas forças conjuntas e repleto de gratidão de representá-los aqui hoje. Não há simplesmente nenhuma missão que seja difícil demais para esses profissionais fantásticos e as famílias que os apoiam.